Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o tema natureza em mudança. Então aqui nessa imagem nós podemos perceber, né, a imagem de um animal que já foi extinto, tá? Esse aqui era o chamado tigre dentes de sabre. Você pode observar aqui na imagem, ó, que ele tinha caninos, né, superiores bem grandes, né, pessoal, ó. Esses caninos aqui, eles mediam cerca ali, ó, de 28 centímetros. E o cardápio desse animal aqui eram os mastodontes, os veados e os porcos do mato, tá? Então a gente percebe que esse animal, pessoal, nós não encontramos mais na natureza porque ele já foi extinto, tá? Então a nossa natureza, ela está sempre em constante mudança, tanto na área paisagística, né? Tanto as paisagens estão mudando, como também as espécies de árvores, as espécies de animais também estão mudando, tá certo? Um dos padrões, pessoal, que se repetem aí na história da vida é a extinção de muitas espécies, tanto de animais como também espécies de plantas, né? Normalmente elas acontecem aí em períodos de 2 milhões de anos, né? Que é um intervalo de tempo considerado curto, tá? Diante aí a história do nosso planeta que surgiu, né, segundo a ciência, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, tá bom? Então, dentre essas extinções, nós temos cinco que se destacam, tá, pessoal? Então, nós tivemos ali uma extinção há 443 milhões de anos atrás, né? Então, nós temos aqui uma descrição do que ocorreu durante esse período de extinção. Então, nesse período, pessoal, o resfriamento do clima fez com que os níveis do mar diminuíssem e as condições das águas dos oceanos acabassem mudando, né? Isso aí levou 86% das espécies de plantas e animais à extinção. Então, nesse período, né, há 443 milhões de anos atrás, o ser humano ainda não existia. A maioria dos seres vivos eram de vida marinha, tá bom? Então você imagina aí, né, a quantidade de espécies que nós perdemos durante esse período aqui de extinção. Outra grande extinção que nós tivemos foi no ano de 359 milhões de anos atrás. Aqui a quantidade de gás oxigênio nos oceanos, pessoal, ela acabou diminuindo. As razões, né, para esse evento ainda não estão muito claras, mas essa diminuição de oxigênio acabou provocando ali a extinção também de 75% de espécies de plantas e de animais. Após essa grande extinção, nós tivemos também outra grande extinção, ó, há 248 milhões de anos atrás, onde nesse período 96% das espécies de plantas e animais do planeta foram extintas. E essa extinção aqui em específico a gente não sabe ainda ao certo a razão, tá? Mas pelos estudos da ciência, os cientistas chegam a essas conclusões, né, de que existiram, de que houveram essas grandes extinções em massa, tá? Nós temos uma extinção que ocorreu também há 200 milhões de anos atrás, né? 80% das espécies no mundo foram extintas. E aí as hipóteses para essa grande extinção incluem o aumento da atividade vulcânica e a queda de meteoritos na superfície da Terra. E a nossa última grande extinção, pessoal, é a famosa, né, extinção dos dinossauros, que ocorreu há 65 milhões de anos atrás, onde 76% das espécies da Terra, isso incluindo, né, os dinossauros, foram extintas, tá bom? E entre as causas desse evento, pessoal, nós temos ali erupções vulcânicas, a queda, né, de um meteorito que atingiu a península de Yucatán, no México. E essa explosão, pessoal, ela acabou bloqueando a nossa atmosfera, impedindo com que os raios solares chegassem até o nosso planeta, né?
Então muitas pessoas acham que foi a queda do meteoro que matou os dinossauros, mas na verdade não foi, tá? Quando o meteoro caiu, ele acabou levantando muita poeira para a atmosfera, e aí com muita poeira, os raios solares acabaram sendo aí bloqueados, impedindo com que as plantas fizessem a fotossíntese. E você sabe, né, se a planta não faz fotossíntese, os animais que sobrevivem, né, os herbívoros que sobrevivem se alimentando de plantas, eles vão acabar morrendo. E aí toda a cadeia alimentar vai morrendo junto, tá bom? Então essas mudanças climáticas, pessoal, né, que foram responsáveis, né, por essas grandes extinções, elas continuam acontecendo, tá? Mas se a gente observar aqui nesse gráfico, que representa o número de famílias de animais há milhões de anos atrás, vocês percebem que, ó, aqui no marco zero, nós tínhamos aí, né, ó, uma quantidade muito grande de famílias, né, ó, e essa quantidade de famílias ela vem diminuindo à medida que o tempo passa. Então você pode imaginar a quantidade de espécies que nós perdemos aí ao longo da história, né, pessoal? E essas mudanças climáticas, elas acontecem ainda hoje, né, devido ao movimento dos continentes, erupções vulcânicas, ocorreram há milhões de anos atrás, né, devido a impactos de meteoros sobre a superfície do planeta, tá? Para hoje, pessoal, para esse cenário que nós temos atualmente de mudança climática, nós temos alguns animais que acabam se adaptando a essas mudanças, né? E traçam estratégias para poder sobreviver e continuar ali dando continuidade à sua espécie. Um exemplo de um animal, né, que faz a migração é uma ave chamada de 30 réis ártico, tá? Que também são conhecidas, pessoal, como andorinhas do Ártico. Essas aves aqui, elas viajam todos os anos de um polo para o outro, tá? Interessante que essa distância que eles percorrem, né, chega a ser ali cerca de 20 mil quilômetros. Então, olha aí que distância, né, essas aves acabam percorrendo ao longo da sua vida. Do Círculo Polar Ártico até a Antártida e depois eles retornam novamente, tá bom? Esse tipo de migração, pessoal, que o 30 réis ártico faz, é também conhecido como invernada, né? Também pode ser chamado assim. Elas migram no outono em direção às regiões, né, mais quentes em busca de alimento e também em busca de um local apropriado ali para sua reprodução, tá certo? Então é uma manobra aí estratégica, né, do 30 réis de conseguir ter os seus filhotes e também de proporcionar para eles um ambiente mais propício para que a espécie dele seja preservada, tá? Nós temos também os gnus, assim como outras espécies, pessoal, os gnus eles também têm os padrões de migração, tá? Que lógico, aqui no caso dos gnus, essa migração ela vai variar de acordo com a disponibilidade da água. Esses animais eles percorrem as planícies, né, da savana africana em busca de um alimento mais fresco, né, em busca de água mais fresca. Normalmente eles migram na direção sul durante a época chuvosa e na direção norte, né, retornando durante a estação da seca, tá? Então são animais que também fazem migração para conseguir sobreviver, né, pessoal, às mudanças climáticas, tá? Nós temos aqui um exemplo muito bacana, que é os das baleias jubarte, que também fazem as migrações, tá? No verão, pessoal, elas migram das águas polares e são águas, né, que se encontram ali em grande quantidade na região ali dos Árticos e elas acabam migrando para as regiões mais quentes, justamente porque nessas regiões onde a água é mais quente, nós temos ali uma grande quantidade de pequenos crustáceos que vão servir de alimento ali para os seus filhotes.
Então elas podem chegar, por exemplo, né, é muito comum você encontrar baleias jubartes no litoral da Bahia, né, por exemplo, tá? Em águas tropicais, tá certo? Então são animais que também fazem esse tipo de migração, tá? E o nosso último exemplo, né, são as borboletas monarcas. Nós temos muitos outros exemplos, tá, pessoal? Destaquei apenas alguns aqui para vocês, tá? Algumas espécies, pessoal, de insetos, elas também migram, tá? Quando o verão no hemisfério norte está prestes ali a terminar, milhares de borboletas monarca, elas se reúnem e viajam ali na direção do Canadá, rumo à região sul. E lógico, né, são diversos dias até que elas atinjam esse local. E aí, quando elas atingem esse local, elas acabam hibernando por longos anos aí, por todos os anos do inverno, na verdade, né? Por vários dias ali, vários meses, até acabar o inverno. Tá bom? Elas pousam nas árvores e ali elas ficam no estado que nós chamamos de estado letárgico, né? Que é um estágio em que o animal fica praticamente inativo, ele não se move, fica paradinho, tá bom? E na primavera elas acabam retornando aí para a região norte, tá certo? Nós temos as chamadas, pessoal, glaciações, tá? Que também são eventualidades, né, que fazem com que os animais eles acabem migrando, tá bom? Então você tem aqui as geleiras, né? Essas geleiras elas acabam avançando, ó, ocupando todo esse território, fazendo com que os animais eles migrem dessa região. E em seguida nós temos a fase interglacial, que é quando nós temos o recuo das geleiras, né? E esse recuo das geleiras faz com que os animais eles acabem retornando para esse ambiente em busca de alimento, tá bom? Existe uma eventualidade, pessoal, que também auxiliou bastante, né, nessa diversificação de espécies, tá? Que é o chamado intercâmbio americano, tá bom? Eu até destaquei aqui para vocês, ó, que o grande intercâmbio americano, também conhecido, né, como o grande intercâmbio biótico americano, cuja sigla é GABI, isso aqui foi um evento geológico, né, e biológico que ocorreu quando a América do Norte e a América do Sul elas foram conectadas pelo Istmo do Panamá. Isso aqui ocorreu há cerca de 3 milhões de anos atrás, né? Então essa união ela permitiu a migração de animais terrestres e de água doce entre os dois continentes. Então você observa aqui, ó, que o tigre dente de sabre, né, não é um animal típico da América do Sul, tá? São animais que são típicos aqui, ó, da América do Norte, mas graças à união aqui, ó, né, com a criação da América Central, que é essa região aqui, ó, que conectou a América do Sul, que fica aqui embaixo, com a América do Norte, nós tivemos a migração desses animais, né? Então, o cavalo, que também era da América do Norte, acabou migrando, né, para a América do Sul, os veados, a lebre também, e vice-versa, né, pessoal? Enquanto que esses animais saíram da América do Norte e vieram para a América do Sul, nós tivemos o oposto, tá? Tivemos o tamanduá, tivemos o porco do mato que migraram para essa região norte aqui. Então, essa eventualidade geológica, né, conhecida como Istmo, tá, do Panamá, isso aqui permitiu esse intercâmbio americano entre as espécies. Então, nós temos aí, graças a esse fenômeno geológico e biológico, a abundância de espécies nos dois continentes, tá? Então, pessoal, nós vamos parar por aqui, tá bom? Na próxima aula nós damos continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Forte abraço e até a próxima aula.